Olá a todos e todas, bem-vindos à nossa Masterclass de hoje sobre Lean na prática, transformando projetos de 20 meses em 8 meses. Eu me chamo Thaisa Figueiredo, sou arquiteta e gerente de relações institucionais aqui na Zigurate. Bom, para quem não sabe, a Zigurate é um instituto online com mais de 20 anos de experiência no campo da educação, oferecendo programas de treinamento inovadores e de alta qualidade, especialmente desenvolvidos para atender às necessidades dos profissionais do setor AECO. Ao longo desses 20 anos, nós formamos mais de 1.500 profissionais por ano, provenientes de mais de 120 países, e contamos com mais de 200 membros do corpo docente distribuídos pelo mundo, trazendo uma ampla gama de conhecimentos e experiências para enriquecer o aprendizado. Bom, e na Zigurate, nossos valores são a base do que fazemos e nos orientam em nossa busca pela excelência e transformação do amanhã. Eles refletem nossa inovação e mentalidade pioneira, nossa coragem e crença no poder transformador das tecnologias disruptivas e nosso compromisso com a transformação de profissionais preparados para enfrentar os novos desafios. Bom, dito isto, eu gostaria de dizer que essa masterclass de hoje está relacionada ao nosso Master Internacional em Projetos na Construção, e aqui vocês têm o QR Code, caso queiram ter mais informações sobre esse nosso Master. E bom, os nossos palestrantes de hoje são o Heron Santos, que é o consultor de gestão de projetos, PMP, PMI e é professor do nosso Master Internacional em Gestão de Projetos na Construção, e a Zilá Marcelino, que é arquiteta, colaboradora e sócia da Favo Arquitetura e é nossa ex-aluna do Master também Internacional em Gestão de Projetos na Construção. E bom, agora eu deixo vocês com esse bate-papo envolvente sobre a jornada da Favo Arquitetura na implementação do Lean Design e como isso transformou a abordagem de gerenciamento de projetos do escritório. Vocês também vão descobrir como essa oportunidade surgiu durante uma aula na Zigurate e como a Favo enfrentou o desafio de trabalhar com Lean Design, resultando na redução de prazos de contratos de 20 meses para 8 meses. Dessa vez vocês vão conversar comigo, Heron, engenheiro civil, com mestrado na área de arquitetura. Sempre tive curiosidade, né, de conhecer um pouco mais dessa área e terminei fazendo mestrado na área de arquitetura, porém eu sou professor de 2 master dentro da Zigurá, um na área de gerenciamento de projetos e um na área de BIM. E nesses 2 masters nós tratamos de um método de documentação de processos chamado Lean Design, que é o Lean aplicado no gerenciamento dos processos de desenvolvimento de projetos. Nessa jornada, em uma das minhas aulas, eu conheci a Zilá, que vocês vão ter o prazer de conhecer daqui a pouco, e no bate-papo durante a aula, a gente sempre se oferece para se aproximar mais dos alunos. E eu, naquela época, inclusive, eu estava fazendo mestrado e me ofereci, tá, para quem quisesse praticar um método de implantação do Lean Design nos escritórios de arquitetura. Zilá, assim que terminou a aula, terminou entrando em contato comigo e aceitou o desafio de executar um método para a implantação do Lean Design e analisar os resultados que estavam sendo alcançados. Bem, quem vai contar essa história para vocês é a Zilá. Deixa eu passar para ela, ela vai se apresentar, é uma arquiteta, tá? Mas deixa ela se apresentar. E aí, Zilá, fala um pouquinho Oi, aí. Heron, tudo bom? Bom, eu sou a Zilá, eu sou arquiteta aqui em São Paulo, sou colaboradora e sócia da Favo Arquitetura, e ano passado a gente estava, algumas pessoas do escritório estavam fazendo os masters na Zigurá, né? 3 pessoas estavam fazendo do BIM Management e eu estava fazendo o Master em Gestão de Projetos. Foi no momento em que a gente também estava crescendo bastante, estava tendo uma alta demanda, assim como a gente ainda tem uma alta demanda no escritório. Falando um pouquinho do escritório, né? A gente está no mercado aí há uns 15 anos, e hoje, assim, eu estou no quadro societário há 1 ano e pouquinho,
trabalho com a Favo há uns 5 anos, e aí a gente entendeu que era uma boa oportunidade, uma vez que a gente está em transição dos processos tradicionais para entrar no processo BIM, seria uma grande... E a gente também estava numa fase de crescimento interna do escritório, com muitos colaboradores chegando, a gente sentiu a necessidade de aprofundar. Isso é uma cultura do escritório, a gente sempre está atrás de formação, atualização, para a gente estar sempre atendendo as demandas e chegando, tentando chegar um pouco à frente ali, né, com soluções um pouco mais otimizadas, assim, desde que eu entrei lá, a própria empresa ofereceu diversas formações e tal, e a gente sentiu a necessidade, fomos 4 pessoas fazer o BIM para tentar fazer uma implantação geral e formar a cultura dentro do escritório. E aí e aí foi bem nesse momento que surgiu essa oportunidade. A gente estava com N processos correndo, assim, o escritório hoje tem um foco, a gente tem 3 vertentes, mais ou menos, né? Uma que a gente faz projeto para varejo, a gente tem um time de projeto para varejo, a gente tem um time de gestão e compatibilização de projetos e tem um time de desenvolvimento de projeto. Esses 2 últimos times, assim, a ideia da construção é justamente não só fazer a gestão externa, né, para construtoras, incorporadoras, mas também a gente, no time de desenvolvimento de projeto, fomentar uma cultura de boa gestão dos projetos, entendendo que a arquitetura, por ser muitas vezes que concebe o projeto, acaba sendo uma coordenadora ali daqueles processos, juntando todas as disciplinas, né? É a disciplina que vai acabar guiando as soluções para, né, e trazendo junto o restante do time, então a gente entende que a gestão e desenvolvimento de projetos são coisas que caminham juntos. Naquela época o escritório ainda estava bastante segmentado, né, porque a gente tem os nossos clientes externos e tal, e a gente queria fazer um processo para o escritório. Além disso, a gente já tinha alguns clientes ali que a gente já tinha, a gente estava tendo alguns problemas recorrentes, assim, a gente entendia que tinha alguns problemas que a gente precisava olhar para dentro dos nossos processos, mas às vezes no caminhar da pressa, a gente acaba não conseguindo olhar com atenção e assim, não é com atenção, mas com calma, né, para determinados problemas e reestruturar e propor modificações, entender quais são os problemas, qual é a origem dos problemas, e aí o Heron veio com a proposta e eu prontamente falei, não, eu acho que é o que a gente precisa, assim, às vezes alguém de fora ajudando a gente, e assim, aplicar as ferramentas, né, porque o curso ele dá aquelas ferramentas, às vezes a gente fica com a sensação e é uma sensação, né, que tá tudo meio solto, mas aí às vezes precisa dar uma juntada. E aí... Eu me lembro do primeiro papo, deixa eu só interromper, quando a gente, Zilá aceitou o desafio, e aí Zilá disse, eu preciso conversar com meus diretores também, eu estou empolgada, mas deixa eu conversar com a minha diretoria. E aí, uma das coisas que eu comentei lá, tá certo, é que quando você vai começar a trabalhar em design, e o interessante é que o escritório de Zilá entendeu exatamente qual era o desafio, era tentar superar 2 barreiras que nós temos. Primeiro, imaginar que um agente externo pode trazer as soluções. E aí uma coisa que eu falei logo de cara é o seguinte, quem pode apontar as melhorias são vocês. O que eu posso fazer, tá certo, através do Lean Design, é treinar vocês em ferramentas para que vocês descubram aonde estão os problemas. Tá? E o segundo nada vai mudar da água para o vinho. É um processo muito gradativo. Tá? E para minha surpresa, e aí vou falar surpresa mesmo, né? Isso foi aceito por Zilá e sua turma.
tá? E aí a história que ela vai contar, vocês vão ver que está se desenrolando até hoje. Pelo que eu, assim, de repente vocês vão até notar, tá? Que você vai dizer, a gente está no começo, tá certo? A gente está começando, mas os resultados estão sendo muito bons, tá? Eu posso até adiantar, tá? Ela está conseguindo, tá certo? Reduzir prazos de alguns contratos de 20 meses para 8 meses, tá certo? Não é nenhum milagre, não. É basicamente o que a jornada de descobertas que ela vai contar aqui. Não é isso, Zilar? Exatamente. Então, aí dentro desse processo, a gente escolheu um fluxo, né? E aí eu vou contar um pouquinho o porquê da escolha desse fluxo, né? Assim, desses contratos. A gente tem, dentro da parte de desenvolvimento do projeto, a gente tinha bastante muitos clientes do segmento econômico de habitação, né? E a gente percebia que, assim, são produtos muito fáceis, assim, de desenvolver, porque normalmente a gente é contratado para fazer o projeto executivo, então o produto já vem meio pronto. A gente precisa adequar algumas questões de implantação junto com os outros projetistas, e aí a gente ficava batendo a cabeça, isso é tão simples, por que está demorando tanto? Não é para demorar tanto, né? E aí, assim, olhando para os processos, e aí o Heron trouxe para o restante da turma, né, a principal ferramenta que a gente trabalhou foi o mapa de fluxo de valor, que é onde a gente coloca no papel como que a gente está trabalhando, e a partir daí a gente vai detectando onde estão os problemas. É um desenho, é um rascunhão mesmo, né? É um mapa mental, mental não porque a gente está desenhando, mas a gente começa a ficar claro onde está tendo os problemas, né? A gente tinha noção, a gente tinha visibilidade daqueles problemas que se repetiam, mas a partir do momento que você coloca isso de uma maneira visível, a gente consegue olhar para esses problemas e pensar em soluções, né? E foi exatamente isso que aconteceu. E aí a gente estava se perguntando por quê, né? E aí, no desenvolvimento do fluxo, a gente percebeu que 900% dos problemas eram problemas de comunicação, principalmente problemas de comunicação entre a incorporadora, era sempre assim, né? O cliente acha que você já tem na cabeça, você acha que você já tem na cabeça, e tem uma série de informações ali no meio que estão deduzidas, mas não estão claras. E aí é onde acontecem os conflitos, né? Porque você produz uma coisa pensando que o cliente quer aquilo, o cliente está na expectativa de que você vai produzir aquilo, mas também ele não deixou explícito, né? Uma série de coisas, e foi nesses pontos que a gente focou. Então, quando o Heron entrou para dar essa consultoria para a gente, e a gente já estava com o projeto finalizando, e ele já se desenrolava por quase 2 anos, já estava liberado para obra, mas com uma série de problemas, e a gente identificou. A construtora não tinha as premissas, não, os requisitos muito claros. Geralmente, assim, o produto vinha, a gente já partia para o executivo, não tinha uma comunicação e uma validação com os complementares, se aquilo estava funcionando. Então, assim, a gente passava tudo para uma base de executivo, só que aí depois o projetista de instalações falava, esse shaft não está funcionando, eu preciso de mais, só que aquele projeto já estava aprovado no legal, e aí sempre desenrolava 1000 questões, 1000 revisões. Então, assim, a primeira coisa que a gente fez foi bem na fase que a gente já estava desenvolvendo essas soluções, e a gente chamou o comercial e falou, ó, vamos lá, eu preciso que você entregue esse questionário para o cliente, ele responda, porque são coisas que a gente sempre bate a cabeça com isso, né? Então, a gente acrescentou aí, vamos fazer, antes da gente começar a fazer as bases de executivo, vamos fazer uma reunião ou a gente envia esse material
para os complementares comentam e tal. Então, antes da gente emitir um executivo a partir da base deles, já produzida por eles, a gente já acertava muita coisa entre os complementares. É uma coisa basicamente simples, né? Não tem muito segredo, é a comunicação apenas. A Eu gente queria enviou o até questionário, assim, colocar. exato, e assim, a partir desse questionário, a gente já entendeu muitas coisas que eram diretrizes da construtora também. Então, assim, a gente já sabia que aqueles pontos a gente tinha que atender. Então, assim, aí você qualifica a conversa também com os complementares, né? Ó, a diretriz é essa, eu tenho que seguir isso, como é que dá para fazer? Você sobe um nível na conversa, né? E Deixa eu te aí. falar, Zira. Você Ah, tocou num ponto, você tocou num ponto que eu queria até enfatizar aqui, tá? Diversos MBAs ou diversos cursos de pós-graduação, eles colocam o BIM, parece somente como ferramenta, só como ferramenta, tá? Rogério é o coordenador, nosso coordenador, né, do MBA de BIM, ele abriu mais esse leque. Ele realmente colocou o BIM dentro do Master como um conjunto de tecnologias, que são as ferramentas, processos e mudança da cultura organizacional. E é o que você mais está conversando aí, tá certo? Embora você esteja trabalhando BIM, até agora você não falou de ferramenta nenhuma. Está mostrando que as grandes mudanças ocorreram a partir do momento que vocês começaram a entender como vocês trabalhavam através do mapeamento de fluxo de valor, que aí eu quero até comentar daqui a pouco um pouco sobre essa ferramenta, tá? E uhum. também a mudança de cultura organizacional. Por quê? Nós promovemos, tá certo? E aí o método, o Lean Design, não vou falar o método, o Lean Design, ele é muito enraizado também na engenharia simultânea. E aí o pessoal disse, mas é trabalho em paralelo? Não, engenharia simultânea também é trabalho colaborativo, que tanto o BIM solicita. E aí vocês, quando estavam implantando o Lean Design, vocês fomentaram o trabalho colaborativo, porque vocês foram para quem estava executando os serviços e disseram assim, ó, vamos documentar do jeito que a gente faz, eu quero saber de vocês quais são as melhorias que eu posso implantar. Eu não participei de nenhuma melhoria, eu acho. Tá certo? Todas as melhorias foram ditas pelo time de vocês, utilizando aquela ferramenta que você falou. E que aí eu tenho até alguns atritos, não é atrito, né? Vamos chamar atrito no bom sentido, com alguns outros consultores que eu Algumas trabalho. divergências aí, né? É, por quê? É muito comum a gente utilizar, por exemplo, o BPMN no mapeamento de processo, e que ele segue regras rígidas. Quando chega, tá certo, no mapeamento de fluxo de valor, não tem regra rígida, e o que você colocou é um bocado de rabisco. Mas que é para ser desse jeito mesmo, que o importante é vocês traduzirem no papel a forma como vocês trabalham e como, tá certo, vocês podem melhorar aquela forma de trabalho. Aí o que eu achei interessante e aprendi muito, tá certo, foi como, por exemplo, a equipe de Zilá começou a modificar algumas coisas que eu tinha dito de como desenvolver o mapeamento de fluxo de valor. Aí eu digo, ó, se é desse jeito que eles entendem, tem que continuar. E o mapeamento de fluxo de valor deles ficaram muito rico. E pelo que eu estou entendendo, e aí queria saber de Zilá, vocês estão continuando a utilizar essa ferramenta para promover melhorias ainda hoje, Zilá. Sim, de alguma maneira, assim, é só para dar um fecho ali no que eu estava contando, né? Então, assim, só para. Foram modificações muito simples que a gente implementou a partir desse questionário para o cliente, a reunião com os complementares, para partir para uma base mais acertada. Outra coisa que a gente implementou, porque a gente sentiu que também foi uma ação para melhorar a comunicação apenas, né? A gente começou a implementar reuniões semanais com o cliente, porque às vezes os próprios complementares traziam para a gente muitas dúvidas, validações, se podia fazer daquele jeito, aquele e-mail ficava lá na caixa da pessoa uma semana, duas, e aí ele não desenvolvia o projeto porque estava aquela pendência. Então, assim, a nossa função era, semanalmente, a gente reúne todas essas questões, e aí a gente chega numa reunião de 15, 20 minutos e já pega essas validações e já dispara para o pessoal, para não deixar o trabalho parado, né?
Então, assim, mais uma ação que não depende de nenhuma ferramenta, nenhum software carésimo, e aí a gente começou a implementar isso. E aí, a partir disso, a gente começou a implementar isso para os outros clientes, em outros tipos de projeto, e aí a gente mantém, assim, o segmento do escritório que trabalha com econômico hoje está avançado. A gente tem muitas melhorias a fazer ainda, principalmente quando não se trata de segmento econômico, que é um produto menos padronizado, né? Mas a gente ainda segue, a gente sempre olha, hoje, né, principalmente para o time de gestão, a gente tem uma reunião operacional onde a gente continua visualizando esses fluxos, uniformizando alguns procedimentos dentro do escritório, né, porque aí a gente percebeu que cada um estava trabalhando de um jeito, então, assim, e aí eu acho que aí é a próxima etapa que a gente vai começar a falar como que isso tem se desdobrado, né, no Eu, escritório. eu acho que tem muita coisa a ver, tá certo, com algo que você me falou, né? Depois que a gente aprende a enxergar, a gente A gente nunca mais para de ver. a gente estava contando, o Zilá estava contando como a jornada começou, tá certo? Através de um desafio que a gente fez na própria aula. Isso pode acontecer dentro dos Masters da Zigurá. Zilá não é a primeira pessoa, por exemplo, que eu trabalho, tá certo? E faço um trabalho extra classe, complementar. Existem outros trabalhos com extra classe, mas existem alguns que os professores eles são convidados, tá certo? E muitas vezes a gente aceita para fazer uma aproximação com a vida real dos alunos e para que eles possam colocar em prática tudo o que a gente está vendo do Master. Mas continuando nosso bate-papo, Zilá está aí, né? Eu acho que está na hora de mostrar, tá certo? Como as coisas começaram realmente a acontecer e qual a perspectiva, né? Não a perspectiva, mas como está sendo o trabalho com aquelas pessoas que não participaram do projeto piloto. Tá? Eu estou chamando de projeto piloto aquele primeiro grupo no qual eu dei treinamento. Agora, vocês, possivelmente, o treinamento está sendo dado por vocês, tá? Toda aquela teoria de Lean e de Lean Design deve estar sendo repassado por vocês. E eu estou curioso para saber isso, Zilá. Como é que está essa jornada de vocês, hein? Bom, vamos lá. Após essa experiência, né, a gente conseguiu arredondar muito bem, principalmente os projetos do segmento econômico, com os clientes do segmento econômico, e essa redução que a gente teve atraiu ainda alguns outros clientes e está sendo muito frutífero. E a partir imediatamente, assim, acho que a gente nem colheu os resultados, a gente entendeu, a gente nem tinha colhido os resultados ainda, né, medido, e a gente entendeu que a gente precisava, algumas coisas que já estavam funcionando, que a gente já estava entendendo, que estava melhorando ali o fluxo da informação, precisaria ser levado para outros clientes e outros tipos de projeto, né? Então, a partir daí, tanto o pessoal que trabalha mais com convencional, com produtos mais personalizados, digamos assim, a gente aproximou essa relação com o cliente. Então, por exemplo, a gente começou a trabalhar com a que a gente chama de FUP, né? Que são as reuniões de WhatsApp. Que a gente, semanalmente, a gente já vê quais são as demandas, quais foram os pontos, para entender também as prioridades do cliente, para entender quais são as ações imediatas, quais são as ações a médio prazo, né? Então, assim, a gente vai trabalhando isso semanalmente ou quinzenalmente, a partir da disponibilidade do cliente, e, por exemplo, dentro do time de gestão, que é o time que atende principalmente serviços de compatibilização e coordenação externa, a gente começou a entender que tinha algumas coisas ali que ficavam umas pontas soltas dentro do processo, né? E hoje a gente se reúne semanalmente para ir discutindo. E aí eu acho que é o grande ponto, né? A gente começou a implementar isso, até aí foi até engraçado, porque eu saí de férias, fiquei uns 15 dias fora, eles continuaram fazendo, a turma continuou olhando para os fluxos, como que isso ia acontecer e tudo mais, né, das coisas internas, porque também é uma coisa que a gente tem o hábito
ouvir o feedback do cliente, né? E assim, a gente tem que ter essa humildade, assim, de ouvir quais são as dores, o que, que a gente eventualmente não está atendendo, às vezes tem alguma crítica mais dura, mas é importante para a gente crescer nesse sentido, alinhar e oferecer um melhor serviço. Perguntar uma Dessa coisa, maneira. Zila. Oi, Posso te perguntar uma coisa? diga. Quando a gente está conversando sobre Lean Design e a gente dá como exemplo uma necessidade dessas reuniões mais periódicas com os clientes, tá? E não somente repassando documentos para que eles analisem, a reação mais comum é: e o cliente vai querer fazer isso? Ah, rapaz, eu tenho uma dificuldade de me reunir com o cliente. E eu vejo que você fala com muita naturalidade que os clientes de vocês aceitaram isso. Aí eu estou achando interessante esse ponto. Tá? Olha, eu vou dizer Existe a assim, reação do cliente? tem clientes mais resistentes a isso, mas quando eles percebem que muitas coisas estão encrencando e não está indo, aí geralmente volta atrás, assim, não, vamos fazer. Tanto é que, assim, às vezes a gente estica a periodicidade, não é semanal, é quinzenal, ou então a depender da fase do projeto, que está todo mundo trabalhando, não tem muito o que definir, a gente dá uma esparçada nesse tempo, mas a ideia é fazer essa comunicação direta e ter as ações, né? Porque o que acontece? A gente não está dentro da empresa deles para saber quais são as prioridades. Então, às vezes, eu estou em contato com o coordenador interno da construtora. Só que aí tem o setor de produto, tem o setor de custo. Eles estão trazendo um mundo de demanda que a gente não está ali diretamente. Então, assim, às vezes eu preciso tomar uma ação para responder aquelas demandas desses outros setores, mas eu não estou adivinhando, né? Em geral, eu acho que assim, a gente documenta muita coisa e muitas vezes a gente não tem tempo para aprofundar. E a gente resume numa conversa é, o que seria horas de leitura de grandes relatórios. Os relatórios são importantes, a gente envia, até porque é uma moda de documentar esses processos, né? Mas para você resolver, falar com o outro, validar uma solução, pedir um estudo, a gente consegue desenrolar isso com muito mais facilidade e com muito mais agilidade. Então, assim, não são todos, mas a maioria acaba aceitando, né? Mas assim, a gente tem, e geralmente a gente acaba fazendo, mesmo os que são mais resistentes, às vezes quando ele vê que a coisa está começando a encrencar, ele percebe que pode ser bom, né? Esse acompanhamento. E aí até foi, voltando, né, quando a gente aplicou a gente começou a fazer essas operacionais do time, para a gente ver o que a gente tinha que fazer, quais são os entregáveis, o que a gente precisa implementar nisso. Eu saí de férias, eles continuaram, quando eu voltei, eu falei, meu Deus, é outro escritório. E aí foi bem isso, assim. Só que aí a gente começou aí acho que entra a parte dos desafios e acho que aquilo que você falou, né? A gente pensa nas mudanças, mas essas mudanças não acontecem imediatamente. Tinha uma série de processos, eu tentando me ambientar ali naquelas coisas que eles discutiram e implementaram, passou-se um tempo e eu percebi que a maioria estava fazendo cada um de um jeito. Aí eu falei, vamos lá, gente, vamos fazer o seguinte, vamos de passinho, de formiguinha. Quais são as ações que a gente imediatamente precisa tomar e vamos consolidar? Antes da gente seguir, assim, sei lá, tem 15 processos aí novos, a gente não vai conseguir aderir e absorver tudo isso. Então, vamos consolidar esses 3 processos aqui, esses 3 procedimentos, e aí, mês que vem, a gente retorna para ver como é que isso está funcionando, e aí a gente está fazendo dessa maneira, né? Então, assim, aí você tinha um arquivo colaborativo, o outro salvava no desktop e estava só para ele, aí eu ia lá entrar no arquivo, não sabia o status da coisa. Eu falei, então, gente, é colaborativo, vamos lá, vem cá, tia, assim, né? Mas aí eu entendi isso, porque a gente tem uma ansiedade
de melhorar tudo, a gente quer organizar a casa, mas aí a gente também é quase como um processo de psicanálise, né? Você descobre um monte de coisa, só que você não consegue mudar tudo de uma vez, e às vezes aí você tem que olhar para uma coisa, focar naquela coisa, e ir esmiuçando aquilo até que a pessoa, não, entendi, isso agora já faz parte da minha rotina, agora vamos para outro, né? Então, e aí foi esse desenrolar que a gente está hoje, né? Uma das coisas que a gente, e aí assim, né, uma das coisas que a gente percebeu que havia algumas falhas era em documentação de processo, é, então, seja documentação para o cliente, né? Ou internamente, para a gente saber qual é o status, porque aí o que acontecia, às vezes, uma análise de compatibilização está acontecendo entre dois colaboradores. Então, a gente tem que documentar isso, porque uma outra pessoa está entrando no projeto, você já olhou um determinado pavimento, aí a outra pessoa que entrou, eventualmente vai olhar de novo aquilo, então você sobrepõe um tempo, você está gastando um tempo, uma hora ali para uma coisa que já foi analisada, já foi vista, né? Então, a gente acabou desenvolvendo alguns status, ó, aqui um painel, né? Isso aqui está visto, falta isso, falta aquilo. E aí a gente foi criando. Isso sim, gente. A gente usa um negócio de tarefa lá, esqueci o nome, gente. Quadro Kanban? É o quadro Kanban, mas não é nenhum Trello, não é nenhum nada, é do próprio Teams que a gente usa, e a gente coloca lá os cardzinhos, assim, tem algumas coisas que eventualmente faltam, mas a gente controla de alguma outra maneira, mais na mão. Mas, assim, é a ferramenta que a gente tem, é a ferramenta que a gente já paga, eventualmente. A gente não inventou a roda, assim, né? Foi usar as ferramentas que estavam ali disponíveis, aprofundar, assim, a potencialidade de cada um e desenhar um processo para aquilo. A gente tem semanalmente planejamento, onde a gente tem as tarefas ali da semana, a gente vê a tarefa da semana e de 15 dias para frente, para entender quem vai fazer o quê. A gente começou a medir o tempo dessas tarefas, então às vezes o que a gente achava que durava 2 dias dura 4, então às vezes assim, aí eu, tipo, a coordenadora, eu preciso que você seja mais gentil no seu cronograma, né? Eu preciso que você considere um pouquinho mais de tempo, porque a gente não está conseguindo entregar. E aí alinhar tudo isso com o cliente, ó, eu preciso de um pouquinho mais de tempo aqui, mas a gente pode fazer isso paralelo, e aí fazer essas negociações, né? A gente pode fazer isso, mas paralelamente a gente está fazendo isso, assim, assado. E aí a gente está, assim, caminhando nesse sentido, né? E assim, né, uma coisa que agora eu estou chatíssima agora, é documentar processos, né? A gente registrar tudo, deixar tudo muito claro, aonde está, qual o status, para a gente, porque isso faz a gente ter um pouco mais, quer dizer, um pouco não, bastante domínio, assim, a gente sempre fala, né? Você tem que ser dono daquele projeto, né? Então, com algumas ações no sentido de documentar, então, assim, toda reunião, a gente produz uma ata, por mais que depois por mais que a gente depois atualize nas plataformas de comentário e tudo mais, mas às vezes por uma falha humana mesmo, né? Se a gente esquece de lançar algum comentário, vou ali na ata rapidinho, já lembro o que foi discutido, lembro, ou então a gente grava uma reunião e aí bota lá no vezes dois, lembrei, aí eu vou lá e registro. Então, eu acho que assim, a cobertura do que foi combinado também, a gente começou a perder menos informação e às vezes tem uma validação esdrúxula, que você sabe que aquilo vai dar miseravelmente errado, né? Mas às vezes o cliente insiste e tal, mas quem permitiu isso? Né? Fala, olha, vocês validaram isso, né? Foi nesse contexto, e isso dá uma segurança para a gente também, né? Foi validado, o contexto era esse, não é porque a gente não tem memória né? Então, a gente acaba, essa parte da documentação do processo, a gente também dá uma segurança sobre. Então, a gente continua
a gente continua neste processo, né? O que mais, assim, a gente tem mais sucesso quando o cliente embarca com a gente nisso, assim, né? A gente ainda tem, eu acho que os grandes desafios é engajar tanto a equipe dentro, acho que a equipe até tem internamente, ela é bastante engajada, mas às vezes a gente ainda encontra resistência quando a gente implementa ali uma plataforma colaborativa de comentários, os próprios complementares, às vezes, têm resistência, por exemplo, hoje a gente trabalha, se o cliente não oferece uma plataforma de comentário, a gente já entrega isso dentro da proposta, nós trabalhamos dessa forma, não trabalhamos mais com, tipo assim, porque até para a gente conseguir ter um acompanhamento, a gente consegue extrair métricas dali, né, comentários de fases anteriores que não foram atendidos, por que não foram atendidos, a gente consegue ter uma... E aí, às vezes, essas novas tecnologias, de fato, a gente tem bastante resistência ainda, principalmente clientes que não trabalham com BIM, e assim, a gente tem aplicado isso, independente de trabalhar em BIM ou não, porque a gente entende que problemas tem nas duas maneiras de fazer, e que o processo tem que ser colaborativo, independente de estar no 2D ou no 3D, a comunicação ela tem que existir. Então, tem resistência. O engajamento é paulatino, assim, você vê que tem disciplinas que comentam mais do que outras, assim, mas a gente sempre procura, de alguma maneira, ó, comenta lá, joga esse item lá, notifica fulano, né? A gente tem a gente ainda trabalha, né? Mesmo que a pessoa não coloque, às vezes a gente mesmo lá coloca, notifica, mas acho que assim, o caminho é esse, né? Aí a gente vai sempre olhando para isso, entendendo como que a gente pode engajar melhor. E acho que assim, hoje a gente está em vias de, né? Mensalmente a gente entrega um cockpit, né? A partir da ferramenta a gente extrai, ó, tal época estava assim, hoje está assado, a gente teve uma porcentagem de atendimento dos comentários assim, assado, a gente precisa tomar uma ação porque tal disciplina está com 50% dos itens da fase anterior ainda em aberto, vamos fazer uma reunião com eles para a gente entender o porquê que não foi atendido e tal, e acho que isso é basicamente comunicação, né? Só que quando a gente consegue mapear isso, documentar e medir, a gente consegue ter uma ação mais acertada em relação a isso. Deixa eu só colocar alguns pontos assim que eu fico até feliz quando eu vejo, tá certo, na prática, algumas coisas que a gente termina falando em sala de aula, tá? Eu queria enfatizar somente alguns pontos que você falou. Primeiro, tá? As mudanças não vão ocorrer da noite para o dia. Nem todas as mudanças podem ser implantadas de uma vez só. É muito comum, tá certo, a gente querer mudar tudo da noite para o dia. Eu sou especialista em regime, tá? E eu já fiz diversos regimes, inclusive ficar 2 dias sem comer. Eu terminei de Miami. E aí, quando eu comi, engordei o dobro. E aí, o que é que isso tem a ver com o processo, né? Quando você começa a enxergar todas as melhorias que você pode implantar dentro do seu escritório, e aí você só consegue enxergar isso no momento que você documenta seus processos, e vocês estão utilizando mapeamento de fluxo e valor para isso. Tá? Muita gente pergunta assim, mas por que a gente não enxerga algumas coisas antes? Eu digo, porque você não documentou seus processos. A gente só consegue enxergar quando a gente documenta processo. E aí você faz uma análise daquilo e planeja as mudanças. Vão ser várias mudanças. Não queira fazer tudo de uma vez. É exatamente o que você falou. Tá? E, acima de tudo, não querer criar soluções mirabólicas de software. Tá? Eu me lembro de uma historinha que a gente vai para o médico, que o médico não passa nenhum regime, o médico é ruim, né? Ou não passa nenhum remédio, o médico é ruim, não passou nenhum remédio para mim. Aí, quando chega algumas... Até em consultoria, tá certo? Quando a gente fala assim, você não tem que comprar software nenhum, é o que vocês têm aqui. Não, mas se só fosse o que a gente tem aqui, a gente já estava trabalhando bem. Não, o problema não é o software, o problema são os processos. Aí é justamente tudo isso que você está contando. Aí, só que tem um ponto,
tá? Que a gente também tem que conversar um pouquinho, que é o seguinte: quando a gente vai documentar o mapeamento de fluxo-valor, ele pede algumas informações que você não necessariamente tem, tá? E aí são o que a gente chama métricas, né? Extração de métricas, para verificar como é que está o desempenho. E é muito comum a gente perguntar, ó, qual é o tempo médio que vocês desenvolvem isso? Aí o cara diz, ó, a gente não tem esse histórico, não. Ah, então não vou poder documentar o processo. Não, peraí. Documenta sem essa informação. Mais na frente a gente Estima, vai né? fazer E depois vai observar. e vai fazer a melhoria, tá? Eu acho que, vamos dizer assim, eu acredito que você está no ponto de começar a evoluir para esse ponto. Zilá está contando a história, né, de como a Zilá, vamos dizer, a FAVO, a arquitetura, está, inclusive, crescendo no mercado, aplicando os conhecimentos que elas viram nos seus master. Eu acho que tem um ponto que está faltando a gente conversar, Zilá, que é justamente aquilo que a gente terminou o segundo episódio, ou seja, nem sempre nós temos as métricas necessárias para fazer a comparação. Será que eu melhorei? Será que eu não melhorei? E isso não pode ser uma barreira para você implementar melhorias. Que isso venha, inclusive, como uma melhoria. Tá? Então, existem, durante esse caminhar, você implanta uma melhoria e você tem outras 10 melhorias para implantar. Mas você descobre que talvez seja melhor implantar uma melhoria da melhoria. E aí você entra em loop, porque você nunca mais vai deixar de implementar melhorias. Exatamente. Você tem visto isso, Zilá? Sim, inclusive quando a gente fez o processo, aconteceu exatamente o que você comentou no episódio passado, né? Com relação a quanto tempo vocês fazem isso, a gente não ter essa precisão, assim, né? E aí é importante você estabelecer uns marcos, assim, não, eu acho que para fazer isso a gente gasta 3 dias. Eu acho que eu consigo esperar isso, por exemplo, o fulano geralmente me entrega isso em tal dia. A partir do momento que você estabelece esses marcos, quando você vai para a realidade, aí você vê que aquela tarefa não aconteceu em 3 dias, aconteceu em uma semana. Né? E aí você também estava com uma projeção errada daquele tempo, que aquele tempo não é real. Então, muitas vezes, quando você faz um cronograma, a gente até brinca, né? Um cronograma ou um planejamento que você está se auto-enganando, né? E aí, quando você não trabalha com dados reais, fica todo mundo se auto-enganando. O cliente achando que aquele tempo vai ser factível, às vezes o projetista aceita aquilo porque não tem por onde ir, e aí a gente fica se auto-enganando dentro desses processos. A partir do momento que a gente começa a trabalhar com tempos reais, aí a gente consegue entender aonde a gente pode enxugar, digamos assim, né? Ele não consegue desenvolver um projeto em 3 dias. Mas o que eu consigo adiantar de informação com ele para, né? E aí a gente sempre brinca tem uma metáfora, né? Da informação de valor, né? E que é uma das coisas que a gente aprende muito com Lean, né? Eu vou entregar uma informação que agregue valor. Não adianta eu detalhar o caixilho no anteprojeto se eu preciso que uma série de informações para o complementar não está ali, não é cota que vai fazer diferença para ele. Então, assim, fazer uma separação do que eu tenho uma metáfora que é aquilo, né? Você vai fazer um panfleto para uma pizzaria. Aí você coloca o cardápio, delivery, né? Você coloca o cardápio, a marca dos ingredientes, você põe o endereço, mas você não põe o telefone. Tá, o panfleto tá lindo, maravilhoso, tem um monte de informação, mas tem um monte de informação que eu não preciso ter lá e a principal não tem, que é o telefone. Então, assim, é uma coisa que a gente e você vai fazer essa entrega, e qual é o telefone da pizzaria, né? A gente sempre faz essa brincadeira no escritório. Isso aqui vai agregar, essa informação vai agregar valor para o cliente agora? Então, assim, cliente, o que nessa fase aqui, você está contando com o quê? Eu preciso, aí ele fala, eu preciso de tais informações
porque eu vou orçar o projeto nessa fase. Então, eu já falo para todos os projetistas, ó, ponho no cronograma, no seu entregável, assim. No meu entregável vai ter, o cara vai entregar a planta, o diagrama, o quantitativo, nananã. Então, aí, quando eu vou bater lá, se ele entregou tudo aquilo, fulaninho, faltou o teu diagrama aqui, eu preciso disso para orçar até dia 15. E aí, quando que você vai me entregar, né? Você colocou, tá certo? Essa ideia eu vou levar para minhas aulas do cardápio, tá? Essa ideia, tá certo, de identificação de um desperdício, porque quando a gente está trabalhando com linha, a gente fala de desperdício, né? A gente tem que eliminar os desperdícios, tá? E aí você tocou num ponto que eu me lembrei o seguinte, aí você pode confirmar ou não, tá? É uma tendência nossa, projetista e arquiteta, realmente incluir em uma fase o que não era necessário para aquela fase. Aí o pessoal fala assim, mas essa informação não vai ser perdida, não. Só que aí depois a gente descobre, sim, mas vai gerar um Você retrabalho, porque gastou depois eu um vou ter que corrigir tempo, que eu vou ter aquilo. ajuste, exato. Que eventualmente eu vou ter que ajustar, eu vou ter que. Foi que deu o exemplo do caixilho, né? Eu detalho o caixilho ali, mas eu estou mexendo no prédio como um todo, né? Você não perde, mas você vai ter que ajustar, né? Você não viu outros problemas. E, por exemplo, e às vezes e aí é o que eu falo assim, da gente não economizar informação também. Assim, principalmente quando a gente está fazendo cronograma e tudo, a gente tem a gente brinca que tem um dos coordenadores que a gente fala que ele é econômico em palavra. Aí eu falei, palavra não é dinheiro, você pode gastar, né? Então, assim, vamos descrever os entregáveis no cronograma, né? Eu preciso desse material, porque, assim, o que está na minha cabeça, o projetista, então, vamos alinhar com o projetista, eu preciso desse material, porque o cliente vai orçar isso. Ah, mas não está no escopo contratado. Tá, mas eu preciso dessa informação. Aí você reúne com o cliente, ó, fulano não está querendo entregar isso. Como é? A gente tem aí dele entregar, não, então entrega uma tabela no projeto assim, assim, assado. Então a gente vai achando esses meios de caminho aí, eu preciso que essa informação, mas assim, às vezes já tem um cronograma detalhado, então você vai entregar as plantas, as ações, os cortes. Tá, mas todo mundo precisa da planta, você não vai conseguir entregar o corte agora? Não, então a gente escalona a sua entrega. Qual é a disciplina que vai precisar do corte? Aí já põe lá. Então, assim, você vai conseguindo organizar a coisa e deixar tudo muito debulhadinho em cronograma para não ter divergência de entendimento. E aí é o que eu falo, que eu acho que 900% dos nossos problemas é comunicação, né? Porque aí está na cabeça que o entregável dele é X, o cliente está esperando que o entregável é X mais Y, eu estou achando que é X mais E, né? E aí é onde acontecem os ruídos e os retrabalhos, né? Ô, Zila, em relação ao que você está colocando, tá certo? E você colocou antes, dessas melhorias de melhorias. Tem algum exemplo aí de que você poderia relatar? Por exemplo, surgimento dessas reuniões. Vocês tiveram que repensar algum modelo de reunião, porque é algo que a gente sempre fala, tá certo? Ou seja, não existe um único tipo de condução de reunião. Existem vários tipos de condução de reunião e muitas vezes a gente implementa com o tipo errado e a gente tem que fazer uma melhoria para Sim, ajustar, tá até certo, até o tempo. Como é que você passou por isso, Isla? exatamente, passamos por isso, estamos passando, na verdade, a gente está num processo de repensar tudo isso, porque assim, uma coisa é uma reunião de acompanhamento com o cliente, ela dura ali 15 minutos, onde a gente passa, então a gente já tem um processo, a gente já tem uma rotina naquilo, né? Outra coisa que a gente percebe, e assim, isso até acho que foi uma aula muito revolucionária que a gente teve na Zigurá, com a Paula, que ela fala, com a Paula Mota, né? E ela fala muito da qualidade das reuniões, né? O que vai ser preparar essas reuniões, ter feedback dessas reuniões. Por exemplo, aí uma das coisas que tem me incomodado há muito tempo, e não é todo mundo que
que aceita esse tipo de coisa, mas acho que assim, até pela urgência dos momentos, a gente tem inserido ali, e a gente tem visto que tem sido melhor, e a gente está tentando implementar isso como uma rotina, e colocar isso de alguma maneira num cronograma, é aquelas reuniões de compatibilização de 4, 5 horas. Num primeiro momento a gente escalonava as reuniões, mas assim, por mais que a gente prepara a pauta, a gente separa quais são os itens que são dignos de discussão e tal, né? Mas eu tenho orientado muito assim, vamos pegar exato só o que precisa ser discutido, porque todos os comentários. Então, tinha cliente que queria que a gente passasse tudo. Eu falei, mas o projetista é alfabetizado, ele pode ir lá e ler, entender o que ele precisa fazer, não precisa de discussão para mudar o ponto da torneira daqui para cá, entendeu? E aí essas reuniões longuíssimas, com assuntos que não levavam ninguém a lugar nenhum, né? Então, uma das coisas que a gente está tentando implementar é fazer assim, até assim, organizando a gente internamente também, né, com volume de trabalho, com os nossos recursos, tipo assim, bateu o projeto de arquitetura, a gente já faz uma conferência, citam todas as informações ali, e aí se os itens anteriores foram atendidos, se não foram atendidos, a gente já pede uma revisão, mas deixa lá o pessoal trabalhar, entendeu? Mas para aí já ir acertando essas coisas, que aí a gente vai filtrando isso para a gente tentar diminuir o tempo dessas reuniões e pessoas envolvidas. Então, assim, aí depois chegou a estrutura, eu bati a estrutura com a arquitetura. Tem alguns problemas ali, eu já convoco uma reunião de 1 horinha com eles e já resolvo N problemas, entendeu? A gente já alinha. Quando a gente chega lá no final com os outros complementares, eu já tenho uma série de soluções já ali desenhadas, mesmo que não estejam materializadas no projeto, a gente já sabe, já está registrado o que vai fazer, aí discute alguma outra coisa, se for necessário, a gente vai quebrando essas reuniões em reuniões menores, e aquela final de geral, de alinhamento, para passar de fase, ou para passar por uma revisão daquela fase, a gente está tendo, o nosso objetivo é fazer um filtro muito maior do que está acontecendo hoje, para a gente conseguir não gastar o nosso tempo e de todo mundo de trabalho, né? Reuniões são importantes, mas a gente entende que uma reunião muito longa é maçante, tipo, a gente chega no final, assim, eu fico destruída depois de uma reunião de 4, 5 horas, assim, tipo, depois eu quero ir para minha cama e dormir, assim, depois de uma reunião dessas, que desgasta muito você. Então, assim, se a gente conseguir adiantar algumas soluções e trazer essas coisas um pouco mais apuradas, né, fazendo encontros picados ali, né, você não, aí você, no final das contas, você até pode até ter gastado as 4 horas, mas ela não tirou um meio período da sua vida para ficar um olhando para a cara do outro ali, né, e que você poderia Eu estar acho fazendo que coisas mais úteis. você está tocando em um ponto que a gente discute muito hoje com o BIM, né? Esse processo de compatibilização deveria acabar, porque, na verdade, se a gente for olhar, tá certo? A gente deveria modificar, olhar o resultado, nós estamos consertando erros de desenvolvimento de projetos. Então, por que Sim, esses erros não podem ser vistos antes? Tá? Então, hoje a gente prega, e aí a gente tem a possibilidade, através do CDE, né, de implementar isso, que essas reuniões sejam, e eu concordo com vocês, sejam muito pequenas. Por quê? O projeto tem que nascer perfeito já. Então, é uma responsabilidade de quem está desenvolvendo o seu projeto pegar os outros projetos, possivelmente lá no CDE, e já realizar uma pré-compatibilização. Ele mesmo descobrir esses problemas e ir lá resolver, tá certo? Como a assim. gente entende também que a gente entende, a gente tem isso em mente, de que a compatibilização é responsabilidade dos projetistas, né? O que a gente tem tentado guiar é que a gente vai ser um guia nesse processo, né? Assim, a gente vai ser um gerente desse processo, no sentido de que, às vezes, questões que ficaram para trás, questões que, às vezes, porque
faz parte de falha humana mesmo. Às vezes você está ali dentro do processo, tá meio cego, né? Às vezes você está focado em uma coisa e está deixando passar, né? Então, assim, a gente tem tentado fazer esse processo, assim, e envolver mais, né? E eu acho que eu volto na questão, às vezes, todas as vezes que a gente emperra num problema, a gente chega à conclusão de que o problema é falta de comunicação. Né? É assim, por exemplo, o CDE não é uma coisa que as pessoas entenderam que eventualmente pode funcionar, né? Então a gente trabalha com a realidade que a gente tem, mas tentando mitigar isso ao longo do processo, né? Ou Então, assim, seja, o que você está é me um trabalho chamando a de atenção, convencimento, é um trabalho de vamos tentar fazer isso? Às vezes, não, mas se a gente estivesse fazendo isso, provavelmente e a gente vai jogando a sementinha, né? você tocou num ponto, tá certo, que eu não vou dizer assim que é o calo do nosso trabalho, mas é um dos pilares do Lean, tá certo? E aí se estende para o Lean Design, que é a humildade. Humildade em termos de quê? Eu demorei muito para entender que diabo é ser humilde. Acho que é por isso que o japonês abaixa tanta cabeça. Não, mas o que a gente joga de humildade é a gente reconhecer que hoje nós estamos trabalhando de maneira, entre aspas, errada e que nós podemos melhorar. Não é que esteja errado, mas que a gente pode melhorar. E aí é do ser humano e faz parte, inclusive, de mim. Se uma pessoa vier, tá certo? Disseram, tu está trabalhando errado, eu me armo todinho. Eu me armo todo e vou dizer assim, não estou trabalhando errado, não. Tá? E aí, por que eu estou falando isso? Enfatizando mais uma vez, né? Não adianta, tá certo? Se pensar em contratar uma consultoria para os escritórios de arquitetura e engenharia e que essa consultoria venha com soluções milagrosas. Vai dar tudo errado. Porque a própria equipe da consultoria, do escritório vai recusar aquilo. Porque, entre aspas, eu estou dizendo, ó, Zilá, tu está trabalhando errado, agora eu vou te mostrar como é que trabalha certo. Aí Zilá disse, quem é você para dizer isso? E aí o Lean, tá certo? E note que eu estou fora do escritório e Zilá está dizendo, até hoje a gente está melhorando. Eu estou fora, tá certo, do convívio direto no escritório já faz 1 ano e meio. E eu fico contente pra caramba, em vez de ir lá, tá certo, e sua equipe, continuando tudo o que a gente fez antes. Mas quem está descobrindo as melhorias é a equipe de Zilar. Quem está descobrindo o que pode melhorar é a equipe de Zilar. Tá? Não, eu não vou chamar a equipe de Zilar, não, porque agora acho que tem equipe que não é de Zilar na Favo Arquitetura e Sim, que sim. estão fazendo isso. Tá? É, Mas é, é uma das barreiras. É uma das barreiras e que vocês estão conseguindo superar com muita, vamos dizer assim, muita maestria disso aí, com muito louvor, tá certo? Superar essa barreira de implementar as mudanças porque eu quero melhorar e não porque alguém falou para eu melhorar. Eu acho que o grande diferencial de vocês foi ter incorporado isso do Lean. Eu sinto isso. Não sei se você quer falar alguma coisa, mas eu não, eu sinto acho que isso. você tocou num ponto. Engraçado que você tocou num ponto primordial, assim. É, eu acho, e eu estava pensando exatamente nisso, assim. A gente consegue melhorar quando a gente consegue reconhecer que tem problema e que a gente está fazendo coisas que não estão funcionando. Eu brincava há um tempo atrás, aí eu vou voltar com a psicanálise, né? Eu falei, nossa, todo mundo tem que fazer psicanálise, que não sei o quê. Só que eu percebi que, assim, não adianta você fazer análise, terapia, se você não está disposto a olhar para dentro e ver a podridão que você tem por dentro. É a mesma coisa com a empresa. Você quer crescer a empresa, você quer melhorar, você quer atender bem, não adianta você querer crescer sem olhar para o podridão que está dentro. Aí eu estou sendo um pouco radical, mas é isso, né? Se a gente não olhar com franqueza para as coisas que não estão funcionando, para os problemas que que a gente se descabela todos, e são sempre os mesmos problemas. Peraí, né? São sempre os mesmos problemas, então acho que tem uma questão aqui, né? É sempre a mesma dor de cabeça, como é que eu posso eliminar essa dor de cabeça?
né? E aí eu vou, olho para isso, isso aqui não está trocado? Será que isso aqui não tinha que vir antes disso aqui? Será que eu não consigo pedir essa informação antes? Porque aí eu vou estressar o meu projetista porque não vê essa informação, mas o meu processo está errado, né? Meu processo não está contemplando essa demanda. Então, assim, essa questão da humildade, acho que é o ponto de partida para qualquer coisa, para qualquer mudança, assim. Show. Zilal, tem uma péssima notícia. Infelizmente, nosso tempo está acabando, tá certo? Eu fico contente pra caramba de cada vez mais escutar o que vocês estão falando, fazendo, né? Dentro da Favo Arquitetura, mas eu acho que a gente vai ter que encerrar. Queria te agradecer, tá certo? Ter aceito esse convite para o bate-papo. Agradecer, inclusive, a Zigurá por ter possibilitado esse bate-papo, mas lembrando a Zigurá que a gente também pode ter o Lean Design aplicado em outras áreas. Eu acho que a gente poderia provocar, tá certo? A Zigurá para promover outros bate-papos ligados a Lean e a Lean Design. Tá? Então, obrigado, Zilá. Obrigado a vocês que nos escutaram e espero que a gente tenha contribuído e aberto um pouco o olho para mostrar que as grandes mudanças podem não necessariamente passar por software, e sim passar por processos e por mudança de cultura organizacional. Queres falar alguma coisa para a gente encerrar, Zilá? Eu quero agradecer a oportunidade, é sempre uma alegria estar em contato com o pessoal da Zigurate, acho que foi um divisor de águas quando a gente fez o Master, assim, para gente, até tá em nível pessoal mesmo. Quando a gente começa a olhar, você vai mudando tudo, você vai redesenhando várias coisas, até na vida pessoal. Aqui em casa a gente tem um quadro Kanban das tarefas de casa. Mas eu fico muito feliz do convite, eu fico bastante satisfeita de ver essas mudanças acontecendo, e é isso, assim, é claro, 1 hora é pouco para falar, mas já foi bastante legal poder compartilhar isso com você e poder compartilhar com quem também está passando pelas mesmas dores, né? Valeu. Obrigada.